Entre montanhas e vales, onde o ouro um dia brilhou, ergue-se uma joia que não reluz pelo metal, mas pela fé. Quase 3 séculos, um sonho eclesial se tornou realidade nestas terras. Desde então, a Arquidiocese de Mariana tem sido farol e abrigo, caminho e memória. Hoje celebramos não apenas uma data, mas uma trajetória marcada por desafios e esperanças. Mãos calejadas ergueram templos, vozes ecoaram orações, corações mantiveram viva, século após século, a chama do Evangelho. Esse documentário está sendo preparado, foi preparado e está vindo à tona deste período importante para a Arquidiocese Mariana, traz um pouco a história desses 280 anos de presença da Igreja Católica Apostólica Romana aqui nessa região. Estou dizendo isso porque a Igreja está presente nos seus fiéis. Então, antes destes 280 anos, a Igreja já estava aqui. Mas como instituição organizada, como diocese, portanto, nós celebramos agora 280 anos, em 2025. Posso dizer com alegria que é um projeto que nasceu de um movimento de amor à Arquidiocese de Mariana. E esse movimento de amor tem uma história, né? Já nos seus 280 anos, sobretudo no contexto da pandemia, celebrava-se também no seminário os 270 anos de criação do seminário. Ali então surgiu a iniciativa de criar o projeto Memória, dentro do Instituto Teológico, inclusive envolvendo alunos do Instituto Teológico. Hoje já são padres, hein? Depois, ao longo desse período, nós tivemos a iniciativa de trabalhar tanto a história, resgatando suas origens, né? Por exemplo, a reedição daquela obra da vida de Dom Viçoso, escrita por Dom Silvério, em 2020. Depois veio outras iniciativas, a reabertura da Catedral, foi fruto também de um simpósio, uma temática, e nasceu aquele livro sobre a Catedral. Depois também, no 2022, os 100 anos do falecimento, né, do Dom Silvério. Então também surgiu esse material de pesquisa para nós. Então, desde o período da pandemia, eu ressalto que a faculdade tem se dedicado à pesquisa, envolvendo a história, o simpósio, a Semana Dom Luciano, né, nesta alegria nossa. E de modo mais recente, ano passado, 2024, até um pouco antes, no final de 2023, com conversa até com o padre Geraldo, coordenador do CAP, né, do pastoral. Então surgiu a iniciativa de a gente trabalhar os 280 anos. E nós levamos a ideia então para o clero, Conselho dos Padres, né? Depois trouxe também para o Conselho dos Formadores. E essa ideia então foi se alargando, envolvendo a faculdade. E aqui na faculdade também a curricularização da extensão. Então o trabalho ganhou campo, vamos dizer assim, na sociedade, envolvendo as escolas, com as instituições aqui em Mariana, né? Então está muito interessante o trabalho. E eu queria agradecer também todos os movimentos pastorais, os padres, os professores, os membros da faculdade, o seminário, né? Tantas pessoas têm se dedicado. E aqui eu digo a partir desse projeto Memória, um movimento de amor. E que falar disso é trazer a história no sentido próprio da palavra, mas é trazer também a história no sentido do afeto, pessoas que doaram, testemunharam e doaram também suas vidas a serviço dessa missão, que é a Arquidiocese de Mariana. E hoje, estando aqui nesse espaço do seminário e também da faculdade, Dom Luciano, nesse contexto também da vida de Dom Luciano, queria agradecer também por ter nos motivado, esses homens, né, pessoas, por exemplo, Dom Luciano, Dom Geraldo e atualmente Dom Air,
nos motivar a levar adiante esta missão. Celebrar os 280 anos da nossa arquidiocese é celebrar a grandiosidade da nossa história, do nosso patrimônio, das nossas riquezas, da nossa fé que vive em cada um de nós. É com muita alegria que, enquanto docente da Faculdade Dom Luciano, a gente vem desenvolvendo projetos desde 2024, com a 7ª Semana Acadêmica Dom Luciano, que a gente teve a oportunidade de confeccionar painéis com o objetivo mesmo de contar, narrar a história da arquidiocese. Tivemos também a oportunidade de construir um site que chama Projeto Memória e que a gente fez pesquisas com todos os discentes, com outros professores envolvidos nessa temática de resgatar e valorizar a nossa história. Para compreender a grandeza desse legado, é preciso voltar ao início, quando tudo ainda era apenas um desejo gravado no tempo. 1745 é a data da criação da Diocese de Mariana. Depois, o primeiro bispo que vem para cá, do Frei Manuel da Cruz, toma posse em 1748. Dezembro de 1745, 6 de dezembro, criação da Diocese de Mariana. 17 de dezembro de 1748, a instalação e a posse do primeiro bispo diocesano, Dom Frei Manuel da Cruz. Então, esse tempo todo da presença da igreja, da instituição eclesiástica aqui nessa região, portanto 280 anos, ela foi ininterrupta. É uma presença e sempre consequente. Ou seja, desde o primeiro bispo, Dom Frei Manuel da Cruz, até os tempos atuais, os prelados, os bispos que vieram para cá, trouxeram a contribuição necessária para a presença da igreja aqui. A cada tempo, a cada ano, alguma coisa nova acontece. Desde o primeiro bispo até esse tempo, até esses dias, a Arquidiocese de Mariana agora, a partir de 1906, foi constituída a Arquidiocese. Ela tem uma missão muito, muito importante e exigente. Primeiro, cuidar de todo o patrimônio, todo o legado que foi deixado aqui. E o legado aqui não é apenas patrimônio histórico, é patrimônio histórico, mas e antes de tudo é patrimônio religioso, a experiência de fé do povo aqui. Depois, esse patrimônio religioso que foram expressados através da construção das igrejas, com aquele estilo próprio, das obras de arte, entalhes, construção e adequação dos retábulos das igrejas. Então tudo isso que era, num primeiro momento, expressão da vida religiosa, da vida de fé do povo católico aqui, foi se tornando cultura, foi se tornando objeto de arte, então elementos artísticos muito interessantes, e foi se tornando patrimônio histórico, porque precisa do tempo para ter uma incidência histórica completa. E hoje nós temos todo esse patrimônio, temos que preservar, conservar, temos que manter esse patrimônio todo. E fazemos isso, a igreja aqui, a Diocese Mariana, faz isso através de parcerias, através de proximidades com a iniciativa privada, a iniciativa pública, prefeituras, governo do estado, governo federal. Esse conjunto de pessoas e instituições colaboram enormemente para a manutenção desse patrimônio que traduz a alma do povo mineiro aqui nessa região desde o princípio. E nós, hoje, em 2025, a minha presença aqui também é nessa perspectiva. Ajudar as pessoas a manterem viva a esperança que é Cristo e, de algum modo, nesse tempo mais exigente, mais desafiadora, manter essa esperança por causa das atividades que aqui acontecem, especialmente a atividade minerária, que é importantíssima para a vida e para essa sociedade. Mas deve levar em conta o ser humano, a pessoa humana que está ali, os trabalhadores, aqueles que trabalham diuturnamente
nessas empresas mineradoras. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A história é a ameaça da vida, né? Assim se diz, né? Tudo que nós fazemos hoje, nós vimos do passado. Portanto, nós fazemos hoje uma coisa que outros já viveram anteriormente. E celebrar os 280 anos da fundação da Diocese de Mariana, né? Ela foi fundada no dia 6 de dezembro de 1745 pelo Papa Bento XIV, com a bula Cândido Cruz Eterna, que fundou a Diocese de Mariana, a Diocese de São Paulo, a Prelazia de Cuiabá, a Prelazia de Goiás. Então essa data foi muito marcada para nós em Minas e no Brasil. E depois outras datas vieram, que também são hoje comemoradas por nós. A fundação da Diocese de Juiz de Fora foi toda nascida aqui do território da Diocese Mariana, em 1924. Toda a programação foi feita por Dom Silvério, depois a instalação já veio por Dom Elvésio, né? Estas datas, elas são marcos históricos à nossa caminhada. Então, celebrar isso é um dever da gente. A gente não pode esquecer do passado. Diz Cícero, o grande poeta latino, que desconhecer o passado é comprometer o futuro. Porque o nosso presente, nosso futuro, depende do passado. É muito importante que a gente celebre isto, né? Não deixe passar aquilo que foi passado apenas no tempo, né? Nós vivemos de história. Jesus é história, né? De Jesus nós vimos para celebrar a igreja. Então tudo isso é importante. Ao longo destes 280 anos, a Arquidiocese de Mariana pautou a sua ação evangelizadora a partir da realidade de cada época, levando em conta os desafios, os anseios e as necessidades de cada momento histórico. Sempre levando em conta o ser humano, na sua dimensão espiritual, religiosa, social e na sua dimensão humana. A partir do Concílio Ecumênico Vaticano II, a ação evangelizadora da Arquidiocese é inspirada nas conferências dos bispos em nível continental e em nível nacional, e especialmente na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que propôs aplicar os documentos do Concílio Vaticano II em 6 linhas de ação pastoral evangelizadora, a que hoje nós chamamos de dimensões da evangelização. Então, a partir daí, a ação evangelizadora da nossa arquidiocese leva em conta estas 6 dimensões: a dimensão comunitária participativa, a dimensão litúrgica, a dimensão bíblico-catequética, a dimensão missionária, a dimensão ecumênica e a dimensão social ou sociotransformadora. A partir dos anos 90, com a orientação de Dom Luciano, a Arquidiocese começa a elaborar seus projetos de evangelização. E esses projetos brotam
das assembleias que também começaram a ser realizadas em nível arquidiocesano, em nível regional, paroquial e comunitário. Hoje, a arquidiocese tem a sua inspiração evangelizadora a partir desse projeto arquidiocesano de evangelização, que nasceu das comunidades, das paróquias e que hoje é vivenciado por todos nós. E o atual projeto de evangelização é inspirado nas palavras do Papa Francisco, da CNBB, especialmente das diretrizes gerais da evangelização da Igreja no Brasil, e tem a imagem da casa, que se sustenta sobre 4 pilares: o pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade e o pilar da missão. A missão evangelizadora e pastoral da Arquidiocese de Mariana, ao longo dos séculos, acredito que, em primeiro lugar, desde o início da diocese, foi anunciar Jesus Cristo, o anúncio de Jesus Cristo. E a partir, então, do anúncio do Cristo, aí vem todo o trabalho e toda a ação pastoral. Essa ação pastoral, ela visa o contato com as pessoas, visa a proximidade com as pessoas e a atenção a cada realidade, a cada situação ao longo do tempo. Aqui é importante também frisar que cada bispo, ao longo do tempo, ele deu a sua contribuição para que essa ação evangelizadora, essa ação pastoral, ela acontecesse. Eu a vejo como algo muito forte, no primeiro momento, na criação da diocese e, em seguida, a instituição do seminário, como um espaço de formação dos futuros pastores, também de homens de boa índole para a sociedade, para trabalhar também junto à sociedade, pela formação que receberam, não abraçando o ministério, mas que desse uma contribuição cristã dentro da sociedade, contribuindo com a sociedade. Então, esse processo, cada bispo ele foi contribuindo para isso e deixando a sua marca ao longo da história. E nós temos um destaque maior para Dom Viçoso, depois para Dom Silvério, também para Dom Elvésio, depois Dom Oscar, Então, cada um foi ajudando a atualizar, todo esse caminho na vivência do Evangelho. Contando, e aqui é bom lembrar, contando com a participação também de muitos leigos, muitos cristãos que dedicaram também a sua vida ao anúncio do Evangelho, que deram testemunho da fé. A figura de Dom Luciano, depois Dom Geraldo, e por fim agora Dom Ailton. Quando fala nesse aspecto da evangelização e ligado com a evangelização, a questão da dimensão sociotransformadora, desde o princípio também, a arquidiocese teve esse cuidado com os mais pobres, o trabalho com os mais pobres, seja outrora com uma grande força, organização, o trabalho dos vicentinos, que os vicentinos eles realizaram, também as escolas, que muitas paróquias no passado, muitos padres se empenharam nas cidades de construção de escolas. Para quê? Para dar uma boa formação para o povo, o povo aprender a ler, a escrever. Muitos padres, lugares onde não tinha escola, muitos trabalharam para essa formação, para essa construção de escola e formação de lideranças nas comunidades. E sempre uma atenção também com essas realidades mais pobres, socorrer também esses mais pobres. Então a igreja sempre teve
uma preocupação dessa dimensão social. E de uma forma mais atuante, né, a partir de organizações, nós temos hoje vários, né, trabalhos na arquidiocese, no tempo de hoje, vários trabalhos na arquidiocese que tem esse cuidado, né, essa atenção, esse olhar, né, social. E aí eu faço referência a um trabalho que é bonito e é muito exigente, é o trabalho da pastoral carcerária, que é uma missão pastoral, né, hoje do nosso tempo, a pastoral carcerária, que esse cuidado com aqueles que estão encarcerados, o anúncio do evangelho para essas pessoas. Falo também do trabalho da pastoral, né, das mulheres, né, as mulheres que diante da violência doméstica, diante da situação do trabalho da pastoral das mulheres, da pastoral afro, né, na valorização da cultura afro, o trabalho também o trabalho dos grupos de reflexão que ajudam também a meditar a palavra de Deus. Então nós temos muitas iniciativas que trabalham nessa dimensão, fazendo uma ligação entre o anúncio do evangelho e com a nossa vida, fazendo uma ligação com a experiência da vida. Então, a missão evangelizadora e pastoral da nossa arquidiocese ao longo do tempo, ela foi uma dimensão sempre, em cada tempo, atenta às realidades de cada tempo e procurando discernir os sinais de cada tempo, procurando discernir aquilo que o Espírito Santo dizia também a cada tempo para estar atenta dentro das necessidades daquele momento. E hoje, nessa proposta, procurando ser uma igreja que vive a comunhão, procurando uma igreja que vive a participação, uma igreja que trabalha, né, em conjunto, né, seja bispos, padres e leigos, mas que faz um caminho sempre renovado a cada dia, atento àquilo que o Mestre ele vai nos ensinando. Celebrar é justamente era reviver, né? Era reviver um passado também de glórias, de lutas. E a história é uma maneira. Vocês estão, sem perceber, nós todos estamos cumprindo uma história, né? Nós fazemos a história, né? E a história nos coloca como heróis daqueles acontecimentos. Na luta, e aqueles que mais lutam, aqueles que mais participaram, é uma construção. E na construção são vários que trabalham, vários especialistas trabalham numa construção para que ela tenha no seu conjunto possa agradar e possa ser útil, né? E a história é assim, e celebrar tem essa vantagem, faz a gente sentar, pesquisar e lembrar um passado de lutas, de esforço, para que dê continuidade, né? Para a gente possa dar continuidade. A gente constrói o futuro firmado no passado. E a história de Mariana é muito bonita.